irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 4. E depois do verso 70 ao verso de número 73. Um texto bastante longo, mas nós vamos ler apenas os 4 primeiros versículos, e depois do verso 70 ao verso de número 73. Dando continuidade à nossa série de mensagens no livro de Neemias. Neemias capítulo 7, a palavra de Deus nos diz: depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente às suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. O verso 70. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Vamos orar, irmãos, nesse momento. Curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ler a Tua palavra nessa noite, de meditar na Tua palavra e saber que o Senhor tem uma mensagem para trazer ao nosso coração. Por isso, nos ajude a compreendê-la nesse momento. Ilumine a nossa mente e o nosso coração por meio do Teu Santo Espírito. Usa-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Essa é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos nessa noite é um texto longo e a sua maioria composto por genealogia. Por isso nós não lemos todo o texto, mas nós lemos apenas a parte a qual nós usaremos para nossa instrução, e na questão da genealogia, nós não lemos, porém nós vamos tirar os princípios práticos do porquê Neemias fez questão de registrar toda essa genealogia. O contexto do capítulo 7 é um contexto onde o povo terminou de construir os muros. Durante 52 dias, o povo de Deus trabalhou incansavelmente para a reconstrução dos muros. Os muros que haviam ficado destruídos, derribados por 140 anos, agora estavam restabelecidos. As portas foram colocadas no seu devido lugar. Deus usou de benevolência e de graça para com a vida do seu povo. Realmente,
a boa mão de Deus estava com Neemias e todos aqueles que trabalharam para a reconstrução dos muros. No capítulo 6, que nós vimos no domingo passado, nós percebemos que foi necessário lutar contra inimigos internos e inimigos externos. Aqueles que não gostavam do povo de Deus, aqueles que trabalhavam contra o povo de Deus. Porém, como Deus estava direcionando todo o trabalho, aqueles inimigos não foram capazes de parar a obra. Pelo contrário, Neemias concluiu em 52 dias. O capítulo 7 que nós lemos nessa noite é um capítulo que faz uma transição, uma mudança de foco. Até o presente momento, no capítulo 6, o foco, a ênfase era na reconstrução dos muros. Agora, do capítulo 7 em diante, o foco do autor, do escritor do livro de Neemias, é mostrar a reconstrução da cidade, o restabelecimento da cidade santa de Jerusalém. O capítulo 7 nos mostra alguns princípios usados por Neemias para governar o povo, tendo como objetivo estabelecer a nova vida na cidade. Os muros foram reconstruídos, as portas foram colocadas. Agora a cidade estava pronta para se estabelecer como uma cidade forte, como uma cidade do Senhor. E Neemias então trabalhou alguns princípios para que a sua obra continuasse, para que a sua obra permanecesse, para que a vida em Jerusalém fosse restabelecida. E é justamente esses princípios que nós queremos ver nessa noite. Os princípios para a continuidade da obra do Senhor. O primeiro princípio, meus queridos, que Neemias estabeleceu, é que ele nomeou uma liderança que amasse Jerusalém. Quando nós olhamos do verso 1 ao verso 3 do capítulo 7, nós percebemos que a primeira atitude de Neemias após a reconstrução dos muros foi estabelecer uma liderança que amasse Jerusalém. Uma liderança que fosse devotada à cidade santa. Sacerdotes, o grande coral, os guardas para proteger os portões da cidade, os líderes para a administração da cidade. Era necessário estabelecer indivíduos qualificados para que pudessem exercer a liderança naquela cidade. A palavra de Deus nos diz que Neemias escolheu primeiro Anani, que era o seu irmão. Alguns poderiam dizer que o nepotismo agora estava fazendo parte da vida, da escolha de Neemias do povo de Deus. Mas nós sabemos, irmãos, que Anani, embora fosse irmão de Neemias, Anani amava Jerusalém como Neemias. Anani foi aquele que fez uma longa viagem para se encontrar com Neemias, para falar a Neemias o que estava acontecendo na cidade, o desamparo do povo, a destruição de Jerusalém. E por que Anani fez isso? Porque Anani amava a cidade santa. Porque Anani amava Jerusalém. E Anani, juntamente com Neemias, trabalhou para que aquela cidade fosse restabelecida novamente. Um outro homem escolhido por Neemias foi Ananias. E lá no verso 2, a palavra de Deus diz que Neemias era um homem, que Ananias era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Ou seja, esse santo homem de Deus era alguém que não apenas amava Jerusalém, mas que também era fiel,
que era temente a Deus e que se destacava perante os outros pelo seu temor e pelo seu amor pelo próprio Deus e pela cidade de Jerusalém. Nós percebemos que Neemias fez questão de nomear indivíduos qualificados, que amavam a obra do Senhor, que eram piedosos na obra do Senhor. Anani deveria, juntamente com Ananias, escolher outros indivíduos que também seriam designados para trabalhar no governo daquela cidade. Homens que fossem instruídos, que trabalhassem sob a liderança daqueles servos do Senhor. Sacerdotes, músicos, policiais para patrulhar os quilômetros dos muros da cidade. Cidadãos que trabalhassem também como uma espécie de guarda civil, cuidando dos arredores da sua casa. Então nós percebemos que o objetivo de Neemias era prover uma vigilância constante contra os inimigos do seu povo. Havia muitos perigos, muitos conflitos, assaltos, invasões da parte de outros povos para com a cidade santa. E Neemias então queria se precaver. Neemias também, meus queridos irmãos, deu uma ordem para que os guardas mantivessem os portões trancados até que o sol se aquecesse. Era natural naquele contexto que os portões da cidade ficassem abertos durante o dia. As pessoas poderiam entrar, poderiam sair tranquilamente. Normalmente esses portões eram abertos quando o sol ainda estava nascendo. Mas agora a ordem de Neemias era que só se abrisse o portão depois que o sol já aquecesse. Por quê? Porque era uma estratégia para que Neemias pudesse impedir que inimigos se aproveitassem desse momento para invadir Jerusalém. Nós sabemos que o momento em que o sol está nascendo, nós não conseguimos enxergar muito longe. Aqueles que dirigem, que viajam, sabem o quanto é ruim dirigir com o sol de frente, principalmente quando o sol está nascendo. Dificulta a visão. E Neemias sabia muito bem que os inimigos poderiam se aproveitar desse momento para invadir a cidade santa, porque a obra havia sido concluída, mas os inimigos do povo de Deus continuavam com as suas investidas contra a cidade santa. Vigilância, piedade, amor, são princípios que Neemias agora começa a cultivar na reconstrução da vida do povo de Deus naquela cidade. Meus irmãos, nós sabemos que Jerusalém é uma metáfora para a igreja. Jerusalém é uma metáfora para o povo de Deus. Como igreja, nós também fazemos parte da cidade santa, que é Jerusalém. E nessa cidade santa, que é Jerusalém, eu e você devemos cultivar esses princípios. O princípio do amor pela casa de Deus, o princípio do amor pelo reino de Deus, o princípio da piedade, ter uma vida que tema o Senhor, ter uma vida que leve o Senhor e as coisas do Senhor a sério. Mas também o princípio da vigilância. A começar pela liderança, pelos presbíteros e pastores que são nomeados pela igreja, eleitos pela igreja, para que possam vigiar contra as investidas do inimigo contra a igreja. Principalmente
no que diz respeito aos falsos ensinos. Ensinos esses que são capazes de destruir o reino de Deus, a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, do verso 8 e o verso 9, ele nos diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vigilância, ficarmos atentos, principalmente nesses tempos maus que nós temos vivido, onde o inimigo tenta usar a todo custo distrações para tirar de nós o prazer de estar na casa do nosso Deus, para tirar de nós o amor pela obra do nosso Deus. As distrações do comodismo, onde é muito mais fácil nós estarmos na nossa casa, ligarmos a nossa televisão, o nosso dispositivo eletrônico e adorarmos a Deus na nossa casa. Sabemos, meus irmãos, que esses recursos são recursos que nós lançamos mão na impossibilidade de estarmos na casa do nosso Deus. Mas a partir do momento que nós temos o privilégio de estar na casa de Deus, nós não devemos nos utilizar desses recursos, mas nós devemos sentir um desejo profundo de estar em comunhão com os nossos irmãos. Princípios que deveriam reger a cidade, piedade, amor, vigilância, são princípios também que devem reger a vida da nossa igreja. O segundo aspecto, irmãos, que o texto nos apresenta, agora do verso 5 ao verso 69, que fala a respeito da genealogia, é que Neemias, ele quis preservar a pureza em Jerusalém. Nós temos diante de nós uma lista de nomes que nos parecem sem sentido. Uma olhada superficial do verso 5 ao verso de número 69, pode nos tentar a desprezar essa lista genealógica como se ela fosse irrelevante. Mas nós sabemos, meus queridos, que toda a palavra de Deus é inspirada. E que se o autor de Neemias resolveu colocar essa lista de genealogia, essa genealogia, é porque tem algum princípio para nos ensinar. E o princípio, irmãos, que nós extraímos dessa genealogia, é o princípio da preservação da pureza espiritual do povo. Se você olhar para o verso de número 5, você vai perceber que Deus colocou no coração de Neemias, para que ele ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para registrar as suas genealogias. E nesse intuito, foi-se achado um livro da genealogia, daqueles que estavam registrados e que retornaram a Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel. O censo, então, revelou que 49.942 pessoas voltaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Neemias, meus queridos irmãos, também registrou o povo para estabelecer suas origens genealógicas. Por que isso? Para preservar a pureza dos habitantes, a pureza espiritual do povo de Deus. Nós sabemos de modo muito claro que um dos motivos de Deus ter imputado a disciplina na vida do seu povo foi por causa do seu envolvimento
com outros povos e por causa das práticas dos outros povos. Nós sabemos que Deus havia alertado por meio dos profetas de que a nação de Israel não poderia se misturar com outras nações. Para quê? Para que ela então não fizesse o que as outras nações faziam e que desagradava ao Senhor. Costumes estranhos, abomináveis ao nosso Deus. Mas não foi isso que aconteceu. A nação de Israel se agradou com os costumes das outras nações. O momento trágico na vida do povo de Deus foi o momento quando Salomão, já velho, experiente, o homem, um dos homens, o segundo homem mais sábio de toda a terra, porque o primeiro homem mais sábio é Jesus Cristo, e depois nós temos Salomão, mas um homem que recebeu a sabedoria do próprio Deus. A palavra de Deus diz que ele, sendo velho, ele se envolveu com outras mulheres e chegou a sacrificar ao deus Moloque, algo extremamente proibido pelo próprio Deus. E por que isso aconteceu, meus queridos? Por que isso aconteceu? Porque a nação de Israel se juntou às outras nações, se misturou e adotou os costumes pagãos dessas nações. Então o que Deus fez? Deus então disciplinou o seu povo. E o que eles estavam vivendo neste momento era consequência da falta de pureza espiritual do seu povo. A disciplina do Senhor. Nós sabemos, meus queridos, que no Novo Testamento, a palavra de Deus deixa claro que Ele escolheu pessoas de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações. Mas qual o princípio que nós adotamos? O princípio que eu e você, a partir do momento que nós fomos chamados pelo próprio Jesus Cristo para sermos salvos, nós então fomos separados, nós fomos colocados para habitar na Jerusalém celestial, porque os nossos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora nós fazemos parte do reino de Deus. A pureza genealógica continua em relação ao seu princípio. Agora não é mais sanguínea, mas sim espiritual. Ou seja, eu e você precisamos preservar uma vida de santificação como povo de Deus. Se você olhar do verso 61 ao verso 65, você vai perceber que alguns não passaram na prova genealógica. Até mesmo alguns sacerdotes, que infelizmente se contaminaram, que casaram com mulheres que não eram da nação de Israel. E por isso agora não poderiam mais desenvolver o sacerdócio. Não poderiam mais trabalhar no culto ao Senhor. Então Neemias, meus queridos irmãos, ele sabia que a cidade santa de Jerusalém agora deveria ser habitada por genuínos judeus, escolhidos por Deus, da mesma forma que o povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, deve ser habitada por aqueles que foram chamados, por aqueles que foram vocacionados, por aqueles que foram santificados, e agora santificados, buscam uma vida de santificação e de consagração a Deus, não uma vida perfeita, porque eu e você somos pecadores, e nós falhamos. Mas buscar uma vida de santificação, meus queridos, é reconhecer o pecado, reconhecer as nossas falhas, pedir perdão a Deus e continuar.
em busca dessa santificação constante. É algo que durará durante a nossa vida toda. Enquanto nós vivermos neste mundo, nós estaremos trilhando os caminhos da santificação. É algo que nós precisamos buscar. É algo que deve fazer parte da vida da igreja. Vocês se lembram, meus queridos, quais são as marcas da verdadeira igreja segundo os reformadores? A pregação fiel das Escrituras, a correta ministração dos sacramentos e a aplicação do exercício da disciplina. Nós sabemos que problemas acontecem na vida da igreja, que pecados surgem na vida da igreja. Mas o que nós sabemos é que nós precisamos tratar esses pecados. Nós precisamos tratar essas falhas. E o próprio Deus, já no início da igreja cristã, deixou bem claro que Ele não aceitaria pecado na vida da sua igreja. Pecado não tratado, pecado não confessado. No início da igreja, nós temos ali em Atos o relato de Barnabé, que vendeu tudo aquilo que tinha e depositou aos pés dos apóstolos. É claro, irmãos, que depois nós sabemos que Barnabé se tornou um missionário itinerante. Então ele nem precisava mais daqueles bens. Nenhum de nós somos chamados por Deus para vender os nossos bens e depositar. Nós não somos obrigados a fazer isso. Mas Ananias e Safira quiseram fazer o que Barnabé fez, mas com uma diferença: o coração deles não estava na obra do Senhor. E o que aconteceu? Eles morreram. Uma forma punitiva da parte de Deus de mostrar que Deus ele não aceita impureza no meio do seu povo. E Ele quer tratar todo o pecado. O princípio da pureza espiritual é um princípio que também deve ser aplicado na vida do povo de Deus, nos dias que nós estamos vivendo. Mas o terceiro aspecto, irmãos, nesse texto, o primeiro nós vimos estabelecer uma liderança que amasse Jerusalém. Uma liderança piedosa, uma liderança vigilante, onde todos trabalhariam juntos com essa liderança para proteger a cidade do nosso Deus, que hoje é a igreja de Jesus Cristo. O segundo princípio que nós vimos foi a pureza espiritual. Preservar a santidade na vida da igreja. E o terceiro aspecto é restaurar o culto em Jerusalém. Olhe comigo lá do verso 70 ao verso 73 do capítulo 7. Nessa parte do texto, o povo passa a contribuir para que a manutenção do culto acontecesse. Os líderes começam a dar exemplos de contribuição para motivar os demais a contribuírem. Nós percebemos aqui que Neemias deu um exemplo inspirador de generosidade, contribuindo com uma grande quantidade de ouro e mais de 500 vestes sacerdotais. A generosidade de Neemias também foi imitada pelos chefes de família, que trouxeram grandes quantidades de ouro e prata. Nós ficamos admirados, irmãos, com a liberalidade daqueles irmãos, porque durante 52 dias, 7 semanas, eles trabalharam incansavelmente para a reconstrução dos muros. Ou seja, eles deixaram o seu próprio trabalho para trabalhar na reconstrução dos muros. Eles perderam os seus rendimentos regulares. Mesmo assim, eles fizeram questão de usar o pouco que o Senhor estava dando a eles para o sustento da sua obra.
Nós temos aqui a participação de Neemias, a participação dos líderes e a participação de todo o povo. Neemias, meus queridos, sabia de que para a comunidade de Israel se erguer novamente, havia necessidade da adoração, do culto. Por quê? Porque esse povo vivia baseado no culto, na adoração, no templo, na sua vida para com Deus. Essas ofertas, meus queridos, não eram destinadas à ostentação, à riqueza, mas para a manutenção do templo e para a manutenção dos sacerdotes. Assim o culto seria restabelecido. A vida política, social do povo de Deus, mas também a espiritualidade, que era algo marcante na vida daquele povo. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que era o 7º mês, um momento propício, a época em que Israel comemorava as festas das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Uma ocasião perfeita para Neemias reunir o povo para honrar a palavra de Deus, para que o povo confessasse os seus pecados, para que o povo consagrasse a si mesmo no trabalho do Senhor, e para que o povo usasse os seus recursos financeiros para manter a obra do Senhor. Tudo no tempo certo, tudo na hora certa. Agora era a hora de restabelecer o culto. A palavra de Deus, meus queridos, no Novo Testamento, reitera o princípio da generosidade do povo de Deus. Ou seja, o povo de Deus contribuindo financeiramente para a obra do Senhor. Davi, meus queridos irmãos, quando estava reunindo recursos para a reconstrução do templo, algo que Deus havia tirado dele e havia dado ao seu filho, lá em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, diz: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Lá em Malaquias, capítulo 3, verso 10, a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A palavra trazer, meus queridos irmãos, é um verbo que no hebraico está no imperativo. Ou seja, não é uma alternativa. Eu posso ou não trazer, mas é uma ordem, é um mandamento do Senhor. Como servos do Senhor, como aqueles que foram salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós diante do Senhor não temos alternativas. Nós precisamos contribuir proporcionalmente com os nossos recursos. O reverendo Arival, lá em Pinheiros, ele sempre brinca que para Deus não existe inflação. Por quê? Porque o dízimo continua 10%. Desde lá do Velho Testamento, desde o estabelecimento do dízimo, até hoje continua 10%. Deus não mudou a taxa. O governo muda. Por quê? Porque o governo trabalha com imposto. O princípio, meus queridos irmãos, não é de um imposto, mas o princípio é de um mandamento do Senhor. É o Senhor que nos ordena a nós contribuirmos para a manutenção do culto. Não como um imposto, mas como um prazer, como uma alegria.
A partir do momento, meus queridos, que nós somos batizados, que nós fazemos a nossa pública profissão de fé, nós prometemos sustentar a igreja moralmente e financeiramente. Ou seja, automaticamente nós estamos nos obrigando, ninguém está nos obrigando, nós estamos nos obrigando quando nós fazemos esse voto diante do Senhor. Como algo prazeroso, como a alegria de poder contribuir. O texto, meus irmãos, pediu para nós tratarmos sobre esse tema, um tema difícil de nós tratarmos na igreja diante dos exageros que nós temos ouvido. Mas é importante nós aprendermos a lidar com a questão do dinheiro como algo espiritual na nossa vida. Porque não é algo meramente material, mas é algo espiritual. Inclusive, João Calvino, o grande reformador, ele dizia que a nossa vida espiritual era medida pela maneira como nós contribuíamos para a obra do Senhor. Um coração grato, voluntário, desejoso. Não precisaria, meus irmãos, nem estar falando isso nessa noite. Tendo em vista que os irmãos têm cumprido essa obrigação, esse mandamento diante do Senhor. Graças a Deus, a nossa igreja tem sido sustentada por meio dos dízimos e por meio das ofertas dos irmãos. Graças a Deus, os irmãos têm entendido esse prazer, essa alegria, esse mandamento do Senhor, e tem sustentado a casa do Senhor. Graças a Deus não tem faltado nada para a nossa igreja. Mas a palavra de Deus sempre nos exorta, que nós precisamos ser fiéis nessa questão. Inclusive, meus irmãos, eu costumo dizer que é a única área da nossa vida cristã que Deus nos dá o privilégio de sermos 100% fiéis. Por quê? Porque se eu ganho 1.000, eu dou 100. Se eu ganho 100, eu devolvo 10. Ou seja, não há inconsistência nesse aspecto. Mas é necessário nós entendermos que para o estabelecimento da casa do Senhor, para a manutenção do culto ao Senhor, nós precisamos contribuir com os recursos que Deus tem nos dado. Muito ou pouco. É uma questão de proporcionalidade. Porque para Deus não existe muito, para Deus não existe pouco, mas para Deus existe a intenção do nosso coração, de manter a obra do Senhor. Concluindo, meus queridos irmãos, nós percebemos que após a reconstrução dos muros, havia muito ainda a ser feito. Agora era o estabelecimento da cidade santa. E Neemias então estabelece uma liderança que amava Jerusalém, uma liderança piedosa, uma liderança que iria vigiar a cidade santa. Neemias também estabelece princípios para preservar a pureza de Jerusalém. Os povos, a nação do povo de Deus não poderia incorrer novamente no erro de se envolver com outras nações, com a prática das outras nações. Mas também restaurar o culto em Jerusalém. Agora era a hora do povo se voltar para a palavra de Deus. E se você ler o capítulo 8, o capítulo 9 de Neemias, o capítulo 10, até o final do livro de Neemias, e nós vamos chegar lá, nós vamos perceber que agora a espiritualidade da vida do povo de Deus está sendo tratada. Às vezes, irmãos, nós nos perguntamos, por que tanto cuidado com Jerusalém? Mas nós devemos nos lembrar, irmãos, que Deus tinha grandes coisas reservadas para Jerusalém. Porque um dia, Jesus Cristo, seu Filho, andaria pelas ruas daquela cidade.
Um dia Jesus Cristo ensinaria no templo. Um dia Jesus Cristo morreria do lado de fora dos muros. Um dia Jesus Cristo iria estabelecer o sacramento da ceia do Senhor em Jerusalém. Ou seja, Deus tinha um plano. E Deus usou Neemias e todo o seu povo para cumprir esse plano, para que Jesus Cristo pudesse então cumprir o seu ministério de redenção dos nossos pecados na cruz do Calvário. E nessa noite,